Hoje a live é sobre estereotipia no autismo. E então, assim, quem trabalha com crianças, adolescentes, adultos que estão dentro do espectro do autismo, é muito importante a gente falar sobre as estereotipias, porque, por incrível que pareça, estamos aí chegando na semana de conscientização do autismo. Tô aqui com a minha eterna pulseirinha, que eu deixo de propósito para as pessoas perguntarem, para eu poder falar, né, sobre autismo. Estamos chegando aí semana que vem, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E uma das coisas que ainda gera preconceito, que tem um estigma social gigante, são as estereotipias. Fato. E aí, eu falei que ia ser disruptivo porque, assim, isso vem da família, vem de profissionais e vem principalmente de pessoas que não têm acesso à informação. Então é muito importante que a gente leve informação para o maior número de pessoas possível para que a gente consiga ter uma visão diferente de mundo. Porque, gente, isso que está acontecendo não é à toa, né? A gente está passando por uma transformação. E quem não acompanhar essa transformação vai sofrer muito mais, porque vai ficar lutando contra o caminho que o universo está nos pontuando, entende? Que é de mais união, de mais amor, de mais empatia. E eu não tenho dúvidas disso. Então, assim, quando a gente fala de estereotipia, que é um assunto tão estigmatizado, né, da maneira social, assim, e que parece que não, mas é, a gente tá levando informação também para as pessoas de que a gente precisa ser mais empático e a gente precisa ter uma visão para o outro de uma forma mais ampla. O Murilo estava falando disso agora, estava falando dessa coisa que quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, de quando a gente fala de olhar, né, de olhar ao próximo, a gente fala como se fosse uma coisa ampla, mas na verdade a gente tá que esse outro é sempre a nossa família, os nossos amigos, a nossa redoma. E a gente tá num momento em que o outro somos todos nós. Entende? Não existe esse outro aqui, o meu coleguinha do lado. O outro somos todos nós. Então, se a gente não parar de ficar olhando só para o nosso círculo, a gente não vai conseguir transcender, a gente não vai conseguir vivenciar esse aprendizado de fato, que é o que a gente está vivendo. Tem uma outra pessoa que eu acompanho que fala uma coisa que eu acho incrível. Tudo que eu tenho nesse mundo é emprestado. E as coisas, elas não são no nosso tempo, elas são no tempo do universo, no tempo de Deus. E é uma verdade. A gente acha que a gente é dono do tempo, da situação, das coisas. E agora a gente está percebendo que não é bem assim, que a gente tem muito mais a aprender aqui e a evoluir. Então, dito isso, eu trago para vocês que quem aí ouviu falar muito de estereotipia como comportamento, de comportamento estereotipado, de retirar esse comportamento. Esqueçam tudo isso, tá? Eu vou falar para vocês agora sobre estereotipia de um olhar totalmente diferente disso. Porque eu acredito que o comportamento, ele não é o início da coisa, ele não é o que gera nada. O comportamento é o fim, ele é a nossa expressão no mundo. Antes do comportamento existem sensações e sentimentos. Então alguma coisa está acontecendo para esse comportamento existir. Não tem como a gente falar em eliminar um comportamento só, né? A gente tem que falar do que está acontecendo que está gerando esse comportamento. A gente tem que observar isso. E aí eu digo para vocês que assim, existem três principais coisas, né? A gente sabe que estereotipia é um assunto complexo, mas existem três principais coisas que geram a estereotipia, tá? Uma delas é a autorregulação, a outra é a busca pelas sensações e a outra é a expressão, maneiras com as quais a gente se expressa no mundo. Pode aí envolver comunicação,
Eu já vou abordar as 3 coisas. Então, assim, quando a gente fala de autorregulação, isso daqui toda TO fala, principalmente TO que trabalha com integração sensorial, eu já falei aqui muitas vezes, nós estamos sempre nos autorregulando, a gente vive num mundo com excesso de informação e mesmo antes de existir tanto excesso de informação, a gente sempre se autorregulou porque somos seres sensoriais, né? Seres sensoriais deste Instagram. Então somos seres sensoriais, então a gente se regula o tempo todo. E o mundo oferece um bombardeio de informações pra gente o tempo inteiro. E quando a gente não se regula para dar conta desse bombardeio de informações, a gente se regula para dar conta das emoções que esse bombardeio nos gera. Então, estresse, ansiedade, que mais? Cansaço. Todo mundo chega no final do dia com um excesso de informações que tem que administrar, tem que dar conta, e aí a gente, né, vai para o nosso descanso e precisa oxigenar tudo para poder vivenciar mais um dia. Então existe um mundo aí fora que ele nos bombardeia o tempo todo com muita informação sensorial e emocional, né? O mundo exige muito da gente. Quando a gente fala de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de pessoas que vivem isso de uma maneira que a gente não consegue dimensionar. Eu enquanto Fabiola, terapeuta, pesquisadora, eu sei muito pouco disso, porque o que há de informação aí, as mais válidas é as que eles nos dão, né? Não existe ainda um exame, uma coisa que consiga mapear as informações dentro do cérebro, como tudo acontece. A gente consegue mapear os comportamentos. E aí, por isso que a gente fala que o comportamento é o fim, né? Porque a gente tem que observar expressões, tudo aquilo que está querendo dizer. Então, para as pessoas que estão dentro do espectro do autismo, às vezes é muito, mas muito mais difícil lidar com esse bombardeio de informações, né? A gente sabe, eles falam, e cada um vai sentir esse mundo e essas emoções de uma maneira diferente uns dos outros. Então a autorregulação, a estereotipia como autorregulação, ela é muitas vezes para dar conta de tudo isso. E aí a gente tem que ficar atento. É para dar conta de tudo isso que está em excesso. É uma válvula de escape. E aí como que vocês querem que eu chegue para a pessoa e diga que está errado a válvula de escape dela? Que ela não pode exorbilar esse excesso de informações. Ok, eu posso dizer isso, mas e aí as consequências dessa interrupção que eu vou estar gerando? Porque todos nós temos uma criança interna que sofreu alguns traumas aí, algumas interrupções. É isso que a gente quer, fazer isso com o outro o tempo inteiro? Quando há necessidades muito maiores? Então eu acho que quando a gente fala de autismo, a gente esquece muito dessa coisa que eles também têm muitas emoções, que eles também têm uma psique. A gente fica falando muito da neurodiversidade, mas a gente fala como se fosse algo muito palpável. Existe um ser muito complexo ali por trás. E aí existe essa necessidade muitas vezes de autorregulação, tá? Então, uma das 3 coisas, dos 3 motivos da estereotipia é a autorregulação. É só isso? Não. Vamos lá. Busca sensorial. Por que da busca sensorial? A busca sensorial, ela acontece principalmente por 2 motivos. Primeiro, prazer, porque é algo que me satisfaz de alguma forma, como um cafuné, né? Gostoso, satisfaz. Como tem pessoas que gostam de massagear a orelha, de repente comer uma coisa gostosa, sentir o cheiro do café, que é gostoso, que me dá prazer. A estereotipia muitas vezes causa esse prazer, né? E então existe essa busca também, em alguns momentos, por algumas pessoas, porque é uma sensação boa, me traz uma sensação boa. E existe um outro fator da busca, que é a consciência corporal. Alguns autistas relatam que esse corpo que a gente tem, que nós temos e que nós entendemos como uma unidade completa, né? Esse corpo do qual
eu me movimento e eu tenho domínio sobre isso e tudo funciona de maneira muito fluida e automática. Para eles, muitas vezes não é assim. Tem relatos de autistas que dizem que eles sentem como se as coisas, como se as partes do corpo estivessem desconectadas, né? Então, no livro da Temple Grandin, ela fala, por exemplo, O Cérebro Autista, tá? O nome desse livro. Ela cita o exemplo da Carly Fleischmann, ela cita o exemplo do Tito. Do Tito, principalmente, ela cita porque ele é escritor também. E eles são autistas, tá? Todos esses que eu tô falando. E o Tito, por exemplo, ele fala que ele tem que se movimentar no espaço para alinhar isso tudo, para ele se entender enquanto unidade, porque ele não tem essa percepção, ele não tem toda essa consciência corporal. Então a busca sensorial através das estereotipias, né, que podem aí ser inúmeras, a gente lembra sempre do flapping, mas podem ser vários movimentos que são repetitivos, muitas vezes pode ser para essa coisa da conexão, da consciência corporal, do entendimento do meu corpo como uma unidade, tá? E a expressão nada mais é do que a maneira de eu me expressar para o mundo e às vezes de comunicar também. Então, o flapping, que é bem conhecido de vocês, muitas vezes significa alegria. E a gente vê no rosto da criança que ela tá feliz, né? Tem crianças que colocam a mão no ouvido e aí pode ser dois motivos, pode ser vários motivos, né, gente? Uma amplitude de comunicação, mas assim, os dois mais comuns: colocar a mão no ouvido porque tá com sensibilidade auditiva, porque o barulho tá ensurdecedor, tá incomodando, então leva aquele clássico das mãos no ouvido. Mas pode ser também para dizer, eu tenho muito isso no consultório. Quem atende autista também vai saber o que eu tô falando. Muito de chega, eu não quero fazer o que tu tá propondo, entendeu? Não tô afim, entende? E então é um meio de comunicação também, muitas vezes. A gente tem que estar atento para isso. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, eu aprendi muito mais pesquisando, lendo e conversando com as pessoas que estão dentro do espectro. Eu não aprendi tudo isso numa técnica específica. Eu sou terapeuta ocupacional certificada em integração sensorial, trabalho com integração sensorial no consultório, mas tudo isso que eu tô falando para vocês, eu aprendi muito mais com os relatos deles. Eu fui realmente entender sobre estereotipia quando eu comecei a prestar atenção e a escutar. E aí eu já tive autista adulto no consultório, dos quais eu conseguia conversar e aí eu conseguia coletar muitas informações. Já tive adolescentes verbais, mas que ao mesmo tempo, porque não é porque é verbal que sabe relatar tudo. Às vezes eles também não entendem o que está acontecendo no corpo deles. Então, às vezes, eles me questionavam, não sei, por que eu faço isso? Vamos tentar entender junto. Às vezes, principalmente nessa fase da adolescência, não entende muito bem por que tudo isso está acontecendo. Só sabe que é bom, que organiza, que me deixa melhor, que me deixa mais calmo, que me tranquiliza, né? Então, quando a gente começa a parar e prestar atenção, e aí, a partir disso, eu comecei a ler muito livro de autistas, né? A Temple, por exemplo, é uma pessoa de uma inteligência. Quando vocês começarem a ler, vocês vão perceber que a visão é outra, porque é a de alguém que está vivendo aquilo daí. Então não é de o fulano de tal que pesquisou e que ficou avaliando o comportamento, né? E aí o comportamento de 50 autistas vale para o mundo de autistas. Não. Né? Aí você tá vendo uma pessoa singular falando sobre ela, que aí cita a Carly, cita o Tito nesse livro, por exemplo, que é o Cérebro Autista, mas a Temple tem outros livros também. E aí você vê que cada um se comporta de uma maneira diferente, e aí você começa a pensar, não existe receita porque somos seres únicos.
Assim como não existe receita para quando eu estou ansiosa e eu tenho a minha forma de me organizar no meu momento de ansiedade, entende? Não é todo mundo, não é para todo mundo que funciona. Hoje eu tava conversando com umas amigas e eu tava dizendo, comigo funciona isso e isso. Mas de repente não vai fazer o mesmo sentido para outra pessoa. E é isso que a gente precisa começar a enxergar. E aí quando eu falo desses 3 elementos, é porque eles trouxeram como sendo os principais. Mas por isso que eu disse que são os principais, não significa que termina aqui. Mas são os principais porque eu quero que vocês parem de olhar para o comportamento e queiram retirar esse comportamento, excluir esse comportamento e colocar na cabeça que não pode mais existir. Porque na realidade não há nada de errado. O que há de errado é o que está acontecendo antes do comportamento. Vamos tentar entender. E aí o Murilo falou uma coisa ali agora que para mim fechou, faz todo sentido. Sentimentos e sensações são mensagens, tá? São mensagens e estão querendo... Ele estava falando dos sentimentos ruins, né? Que eu não posso negar a minha tristeza, que eu não posso negar o meu medo. Não podemos negar e a gente não pode invalidar o do autista, porque a gente faz isso, gente. O autista tá lá morrendo de ansiedade, com estereotipia por ansiedade, e a gente faz o quê? A gente invalida o sentimento dele. Não, você não pode fazer isso e não tenta ajudá-lo com o que ele tá precisando. A gente simplesmente invalida o que tá acontecendo ali por trás daquele comportamento. Então não dá mais pra gente se comportar dessa maneira, entende? Então, assim, o Murilo tava falando, sentimentos, sensações são mensagens. E o que essa mensagem tá querendo me dizer? Eu, enquanto pessoa típica, vivendo nesse ciclo, nessa sociedade, com o meu aprendizado lá ao longo da vida, eu muitas vezes vou chegar a um nível que eu vou conseguir entender a mensagem do universo para mim, dos meus sentimentos, da minha vida. Mas uma pessoa com autismo, para essa pessoa é muito mais complexo, tá? Então quem sabe a mensagem não é pra gente, ao invés de ser pra ela. E quem sabe o nosso papel não é ajudá-la a decifrar essa mensagem. Então, quando eu penso nessa mensagem como um código Morse. O problema é de quem tá mandando código? Nem sempre. Às vezes o problema é de quem tá decifrando. É do cara lá, nem sei como é que é o nome de quem decifra código Morse, não é mais usado, mas é o melhor exemplo que eu achei aqui agora. O problema é de quem tá lá do outro lado. E que muitas vezes somos nós, os terapeutas, os detentores do saber, e que na realidade a gente não tá conseguindo decifrar essa mensagem. A gente não tá conseguindo olhar de fato para o que há por trás daquilo dali. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, que a gente precisa sair dessa coisinha que colocaram na nossa cabeça, que é isso aqui, a estereotipia, um comportamento repetitivo, assim, assado, e que atrapalha. A gente tem que sair disso para olhar para a estereotipia com uma outra visão mais ampla. Fabíola, mas tu tá dizendo que pode deixar ficar na estereotipia? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo simplesmente uma reflexão sobre tudo isso, sobre os conhecimentos que eu tive através de muita pesquisa, leitura e principalmente através dos autistas. Mas o que eu quero dizer é que sim, temos maneiras, recursos para tentar amenizar a estereotipia quando ela é ruim e para a gente tentar entender como que funciona isso e melhorar. Integração sensorial é uma das maneiras, né? A terapia de integração sensorial, ela vai ajudar essa pessoa a não precisar ficar se autorregulando sozinha. A gente a fazer um processamento, né? Ajudar a integrar os sistemas sensoriais, fazer com que esse processamento sensorial funcione de uma maneira mais adequada, para a pessoa não precisar ficar o tempo todo se autorregulando sozinha. Ela vai precisar, às vezes, da estereotipia, em alguns momentos vai, porque, né, ela não vai estar com os recursos todos da integração sensorial ou com o terapeuta lá no shopping, lá na festa, lá no show. Então vai ter momentos que ela vai precisar se autorregular, mas não precisa ser o tempo todo, porque a gente precisa que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele aprenda, ele se desenvolva, ele tenha contato social. Mas e quando a estereotipia não é para se regular, é para só busca sensorial, porque ele sente muito prazer? Tá, qual que é o problema da gente sentir prazer nessa vida? O problema é quando isso acontece em momentos que não
não é apropriado, né? Que não é nem a palavra não seria nem apropriado, é que a pessoa está ali para um outro fim, por exemplo, ela está na escola para, né, o aprendizado, então ela precisa ter aquele momento de conhecimento. A gente vai tentar modificar esse comportamento, tentar substituir, não é nem modificar, tentar ajudar com maneiras com as quais essa pessoa consiga substituir esse comportamento repetitivo que para ela dá tanto prazer, e a gente pode inclusive deixar ela ficar um tempo se isso tá agradável, mas a gente vai tentar substituir por algo mais funcional. E se essa pessoa faz isso por conta da consciência corporal, como eu falei, porque ela se organiza, a gente vai ter que deixar dar o tempo dela e de repente inserir outras atividades mais funcionais com as quais ela possa se organizar e ela possa, né, juntar essa unidade para que o corpo dela não fique tão dissociado, que é essa a ideia, né, que eles passam, na verdade, é a sensação que eles têm. Então, assim, eu não tô falando aqui que estereotipia, vamos deixar ficar na estereotipia, não. Mas eu tô falando que a gente precisa pensar sobre isso, analisar isso de maneira mais consciente. Porque o que eu mais vejo é as pessoas tentando empurrar fórmulas prontas, que temos que tirar a estereotipia, porque não tá aprendendo, porque não tá isso. O terapeuta incomodado, às vezes o familiar incomodado, mas e por que a gente não para pensar por que aquele comportamento está acontecendo? São seres únicos, cada comportamento vem de um ser único, a gente tem que tomar mais cuidado com isso. E, enfim, eu acho que é um tema que é um pouco polêmico ainda, como eu falei, pelo estigma, mas a minha ideia de trazer isso hoje, de conversar com vocês hoje, é justamente para a gente ampliar essa visão. E eu entendo que vai ter pessoas que não vão concordar tanto assim, porém a gente precisa conseguir enxergar isso para além do ato, do que está acontecendo, para poder ajudar de fato essa pessoa. Porque enquanto a gente ficar preso ao comportamento em si, ao que me incomoda naquele comportamento, a gente não consegue ajudar de fato. Vamos ver o que vocês estão perguntando. Mas e com estereotipias difíceis? Normalmente, estereotipia difícil, por exemplo, né, autoagressão, que às vezes não vira uma estereotipia porque fica repetitivo, né? Mas que é um comportamento de autoagressão, estereotipia de crianças que têm excesso de atividade e que fica pulando muito, que tem muita energia, excesso de energia, na verdade, que fica pulando muito o tempo todo. A gente vai precisar de integração sensorial. Para esse tipo de pessoa, a gente vai precisar de integração sensorial, porque a gente precisa fazer um processamento adequado. Essa pessoa, muitas vezes, ela não está conseguindo processar essas sensações de maneira adequada. Então, a gente precisa, sim, que os profissionais estejam junto, que a equipe esteja pensando junto, mas a gente tem que ter um olhar mais amplo para isso tudo. Agora, por exemplo, eu estava conversando com uma mãe sobre isso. O que acontece? Estamos num momento de reclusão. O momento inicial da reclusão, ele para alguns autistas, ele está sendo tranquilo. Por que ele está sendo tranquilo? Porque eles estão com menos excesso, né? Estão em ambiente protegido, a casa da gente é um ambiente de segurança, de proteção. Então eu tô com um acesso menor a esse mundo de informação sensorial. E aí, durante um bom tempo, eu fico bem. Só que eu tenho toda uma rotina, eu já sou uma pessoa sociável, eu venho aprendendo isso há muito tempo, eu faço um monte de terapia, eu faço um monte de atividade. E aí, o que começa a acontecer? Aquele ambiente já não dá pra mim. Eu preciso vivenciar as outras coisas porque eu tenho outras coisas aí no mundo que eu gosto também. Porque aí é que tá, a gente também não pode pensar que é autista, o autista gosta de ficar no seu mundo. Até sim, né? O inicial é isso, né? Eles têm essa propensão a se sentirem mais seguros, a se sentirem melhor quando eles
estão mais isolados do social. O social é um desafio muito grande para eles. Mas isso não significa, a gente também não pode botar na caixinha de novo. Isso não significa que para todos vai ser bom ficar em quarentena, sei lá, um mês. Não, eles têm a rotina, têm os amigos, eles sentem falta. Então essa família, por exemplo, que eu tava conversando agora há pouco, é justamente isso. A criança tá o adolescente, na verdade, tá se desregulando porque ele não, o entendimento dele de reclusão já chegou no limite. Ele não tá mais conseguindo entender que reclusão é essa que dura tanto tempo e aí que a minha terapeuta aparece por vídeo uma coisa que nunca aconteceu e eu quero ir lá na sala dela, eu tô com saudade, eu preciso dos equipamentos, eu quero as coisas que eu gosto e aí a desorganização começa a aparecer. Por quê? Só sensorial? Não, ansiedade. Nós todos estamos ansiosos. Nós todos estamos vivendo uma sobrecarga de informação emocional. Por que a gente acha que os autistas não sentem? É óbvio que eles vão sentir. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Camila falou, e quando a estereotipia tira a atenção no momento de aprendizado? É aí que entra o que eu falei, que a gente tem que entrar com não é nem comportamentos, porque não gosto muito de usar o comportamento como exemplo, porque, como eu disse, o comportamento ele é um fim, né? Ele é a forma como a gente se expressa. A gente tem que usar opções alternativas substitutivas. Então, se essa criança, adolescente, está usando estereotipia e está tirando a atenção, a gente tem que tentar entender. Por que ele está usando a estereotipia naquele momento? Ele precisa se regular? Não. É só uma busca sensorial? É uma forma de se expressar? O que ele está tentando me dizer? Às vezes ele está tentando dizer que ele não quer fazer aquilo que eu estou propondo. Porque é chato. Às vezes é chato e eu não tô afim de fazer, então eu quero ficar aqui na minha estereotipia. Às vezes é. E isso é legal? Não. Mas aí a gente tem que pensar em quais maneiras a gente pode fazer com que a atividade fique mais interessante, ou substituir esse comportamento, trazer um comportamento, né, uma maneira mais, uma estratégia mais adequada para aquela estereotipia. A gente pode inclusive usar a estereotipia para dar funcionalidade. Às vezes a gente utiliza, quando não é uma estereotipia mais séria, a gente utiliza para dar mais funcionalidade. No caso do sensorial em si, a terapeuta que trabalha com integração sensorial vai conseguir ajudar vocês, né, se vocês têm, a identificar se é de cunho sensorial e aí a direcionar essa pessoa para uma integração sensorial, para que saia daquele looping. Nós temos estereotipias de ecolalia também, verbais, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que essa estereotipia quer dizer, que mensagem ela quer passar, como que a gente tem que agir quanto a isso. Às vezes a gente tem que sinalizar, sim, olha, já entendi, né? Por exemplo, na estereotipia verbal, criança fica lá, adolescente, criança fica lá repetindo. Eu já entendi, eu já te expliquei a situação, mas agora a gente precisa fazer uma outra coisa e aí redireciona. Se a gente pode utilizar o assunto dela para redirecionar, melhor ainda. O que acontece muito, aprendi muito isso com a Ana, que é fono, na estereotipia da ecolalia, é que a pessoa não tem repertório. Ela só sabe falar aquilo ali. Então ela vai ficar repetindo, porque é a forma que ela tem de conversar contigo. Se você não dá outros meios de comunicação, se você não amplia o repertório, ela vai ficar repetindo aquilo dali. Então, às vezes, é por isso que eu falo, quando que o problema é a mensagem e quando que sou eu que não tô sabendo decifrar essa mensagem, né? Precisamos prestar muita atenção nisso. O meu filho fica contando o dia todo em voz alta, ó. É o que eu tava falando agora. Então, quando isso acontece, ele conta até qual numeração, por exemplo, né? Porque a gente tem que entender em que fase essa criança tá. Se ela tá numa fase de alfabetização, a gente pode utilizar isso para o aprendizado dela. Inclusive, muitos amam quando a gente utiliza o hiperfoco, a ecolalia, a repetição, a estereotipia para aprender coisas novas. Funciona assim, rápido. Se é só para comunicação,
A gente precisa ampliar o repertório. Não é simplesmente dizer assim, tá, deu, eu já tô cansada, não, você já me falou, já entendi. Não, a gente até pode sinalizar. A pessoa, ela merece essa sinalização. Às vezes ela não vai conseguir entender sozinha que tá chato, que tá cansativo. A gente precisa sinalizar. Olha, né? Eu já entendi que você gosta dos números, você tá aí contando os números, só que você me atrapalha quando você fica contando os números o tempo todo. Eu quero prestar atenção em outras coisas. Vamos conversar sobre outra coisa? Ou vamos conversar sobre números, mas olha só, a gente pode fazer uma conta tal, ou colocar os números de repente com personagens que ele gosta, desconstruir aquela ecolalia que muitas vezes ou é comunicação ou é prazerosa, porque fica repetindo como um mantra, né? Tem pessoas que usam os sons vocais como mantra. Então fica ali para se organizar. E aí incomoda quem tá fora, mas se a gente conseguir sinalizar para eles que para mim isso é legal para você, mas para mim me incomoda um pouco, dói o meu ouvido ou eu fico cansada. Da medida que a gente consegue sinalizar para essa pessoa e de repente trazer uma alternativa, vocês vão ver que funciona, que a coisa flui. Porque às vezes a própria pessoa não sabe por que ela precisa daquilo. Ela só sabe que ela precisa, tá? Muito bom. Vivem em um mar de estímulos sensoriais e emocionais. Enxergar além dos olhos ajuda a não julgar. Os movimentos repetitivos exercem função. Não tirar ajuda na regulação. Típicos também tem. Exato. Exemplo. Se vocês disserem... Eu agora, por exemplo, vocês devem estar vendo, né? Eu tô fazendo essa live e eu tô me movimentando. Porque quando o movimento me ajuda a pensar um pouco. Principalmente quando eu tô um bom tempo conversando com as pessoas. Se eu estou numa reunião, eu movimento a minha perna. Às vezes eu tenho que levantar, dar uma volta. Eu sou uma pessoa que eu tenho um tempo limite de atenção também. Só que eu consigo me organizar sem chamar a atenção de todo mundo. Essa é a diferença de nós típicos. A gente consegue se organizar sem que ninguém perceba. Às vezes nem a gente percebe que a gente está se autorregulando. Porém, todo mundo tem essa necessidade. A diferença é que a gente tem que pensar assim, gente. Se a pessoa com autismo, se ela sente de maneira diferente de mim, né? Vamos lá, vamos exercitar a empatia aqui. Né? Vamos exercitar, eu sei que é difícil, mas a gente precisa exercitar. Se a pessoa com autismo, ela tá sentindo um mundo diferente, muitas vezes coisas que pra mim são nada, pra ela são dor. Muitas vezes coisas que pra mim são simples, são automáticas, como escrever, lavar o meu cabelo, pra ela é um desafio tremendo, porque o corpo dela, ela sente como se estivesse desconectado. Então vamos pensar em tudo isso. Como que eu quero que essa pessoa se organize da mesma maneira que eu? Tranquila, delicada, sem que ninguém perceba, né? De maneira muito ali, né? Saindo de fininho, como a gente diz, né? Dando aquela caminhada, respeitando todo mundo. Não tem como. Não tem como, porque se eu tô sentindo o mundo de uma outra maneira, a minha expressão também vai ser de outra maneira. Vai ser exacerbada também. E aí, muitas vezes, a mensagem é chamar a atenção do outro mesmo, porque às vezes eu preciso de ajuda, às vezes eu não consigo sozinha. A Tempo, por exemplo, ela era muito inteligente. Muitas coisas ela conseguiu fazer porque ela foi entendendo, né, o que ela precisava. Ela fez a máquina do abraço, gente, pensa. Porque ela não gostava de toque leve, de contato, mas o aperto, o abraço profundo acalmava ela muito. Ela fez a máquina do abraço. Só que não são todas as pessoas que vão chegar nesse nível, não são todas as pessoas que vão conseguir ter esse discernimento, entender qual a sua necessidade e suprir essa necessidade de maneira organizada. É isso que eu quero que vocês entendam com essa live de hoje. Que talvez quem tenha que fazer essa análise, esse mapeamento que eu sempre falo, somos nós que estamos ali por perto, que estamos, né, lidando com isso no dia a dia. Ó, Vencedores do Autismo disse, ele fica contando até 10, mas ele sabe mais.
Ele inventou uma música, sons com número. Ai, que fantástico, gente. Ai, eu acho eles fantásticos. Ele inventou uma música. Tá aí. E por que não utilizar isso para ampliar ainda mais esse aprendizado? Já deu pra gente... O que a gente já sacou aqui, né? Quem tem ideias aqui, vamos colocar ideias aqui, vamos contribuir. A ideia hoje é que a gente entenda isso. Que a gente tá aqui para ajudar uns aos outros, e esse outro somos nós, somos todos nós, não é a nossa unidadezinha, o nosso mundinho, a nossa caixinha, tá? É o mundo todo. Vamos tentar ajudar. Que ideias vocês têm aí para isso? Uma criança que gosta de números, que possivelmente é uma criança que já deve estar, eu não sei que idade ele tem, tu não colocou, né? Mas possivelmente já está se alfabetizando, né? Já sabe contar, sabe mais do que de 0 a 10, ela falou que ele sabe mais, ele usa até o 10, mas ele sabe mais. Como que a gente pode ampliar tudo isso? Como que a gente pode trazer aprendizado através disso, tá? E às vezes talvez vai ter um dia que ele vai usar isso para se organizar. Quer coisa mais organizada do que números? Tem crianças que enfileiram, né? E a gente fica querendo tirar daquele padrão. Sim, como que a gente tira do padrão? Trazendo outras maneiras de brincar com aquilo. É aí que a gente tira, é falta de repertório muitas vezes, né? Como que ele sai do 0 ao 10? A gente dando outros repertórios, trazendo outras músicas junto. Tem aquela musiquinha 1, 2, feijão com arroz. Tentar incorporar outras coisas e aí falar do assunto que tá na música, por exemplo, aí sai da coisa do número. A gente tem que ampliar esse repertório. Nós que estamos atrás é que precisamos ampliar esse repertório. A pessoa, o que traz segurança para ela e organização é aquilo ordenadinho. E tudo bem, vai ter momentos que ela vai precisar da coisa ordenadinha. Mas para que ele consiga ampliar e viver no mundo aí fora e ter mais aprendizado e mais acesso, a gente precisa ajudar a ampliar tudo isso. A Paula falou, tem algumas estereotipias de autoagressão que acabo trocando por algo que a criança gosta. Geralmente é algo tátil. Mas sim, é gel hidratante, mas às vezes pode gerar um vício por aquilo. Então, Paula, eu tento, assim, é muito difícil eu fazer acordos de troca. Não é que nunca faço, mas é muito difícil eu fazer acordos assim, não é de troca, de recompensa, mas de troca eu faço muito, tá? De troca eu faço muito porque a troca, olha a diferença da troca para recompensa. A recompensa é assim, se você parar com isso, eu te dou o chocolate que você gosta, tá? Eu gosto mais de chocolate do que disso que eu tô fazendo. Óbvio que eu vou parar, né? Óbvio. Se eu gosto mais de chocolate, é que nem a pessoa falar pra mim assim, se você parar de ficar aí no sofá com preguiça, eu te dou 100 reais. Eu gosto mais dos 100 reais do que de ficar atirada no sofá. Eu vou querer, não, eu troco, vamos fazer o quê? Ou o chocolate também super funciona comigo. Tô atirada lá no sofá com preguiça, se você sair desse sofá eu te dou um chocolate. Funciona. Só que aí a gente reforça um comportamento, porque aí a pessoa, vou ficar aqui atirada no sofá todo dia agora, para aquela pessoa vir me trazer um chocolate, vir me trazer um dinheiro. Legal, né? Quem não quer? Então, a gente reforça. Quando a gente faz uma troca, a gente troca por algo semelhante. O escambo, ele tem essa relação de semelhança. Então, a gente está propondo algo diferente para aquela pessoa, e que seja tão prazeroso quanto, mas que de preferência tenha uma relação comigo, tenha relação com fazer, tenha relação com função. Então assim, tá lá jogada nas almofadas, tá lá atirada. Então vamos brincar aqui nessas almofadas, vamos brincar junto, também tô afim de me jogar aqui, e aí constrói já uma brincadeira. Camila tava falando aqui agora, Camila, eu atendo o Pedro, gente, eu demorei um tempão pra desconstruir a coisa das almofadas com ele, tá? Ele chegava na minha sala e ele só queria saber das almofadas. E eu queria aquelas almofadas. E aí até pra integrar as sensações era difícil. Porque alisava aquelas almofadas e se jogava naquelas almofadas. Aí um dia eu fui fazer consultoria com a Gil.
e que eu também faço consultoria, né, gente, com outras pessoas, ajudo inspirados. E aí ela falou assim, cara, tu tem que usar mais, eu já usava as almofadas, mas tu tem que usar mais essas almofadas. Vamos descobrir o que ele gosta e essas almofadas vai entrar em jogo. E aí eu comecei a ligar tudo que eu precisava ganhar com ele de integração sensorial, que eu precisava para que ele ficasse mais atento, mais ativo, e juntei as almofadas. E, gente, vocês não têm noção da revolução que isso fez. Lógico, isso não era uma estereotipia, ele tem outras estereotipias, mas é um exemplo para vocês verem que, às vezes, a gente desconstrói por aquilo que já existe por alguma maneira. Então, a gente não pode simplesmente retirar e vou te dar outra coisa ou comprar com algo muito melhor. A gente precisa ser mais criativo. A criatividade é o que vai mudar o jogo, tá? Deixa eu ver aqui. Um monte de gente falou um monte de coisa aqui agora. E aí, Paula, tu falou de que às vezes gera um vício pelaquela outra coisa. A gente vai tornando aquilo cada vez mais funcional. Mexer na massinha ou no gel hidratante só por mexer não é muito funcional. A gente pode fazer, sensações, a gente tá dando mais repertório de sensações para aquela pessoa. Mas como a gente pode tornar isso uma brincadeira funcional? Vamos tentar levar a massinha para uma coisa mais interessante para ele, brincadeiras mais interessantes, o hidratante também. Aí tem 8 anos ali do Vencedores do Autismo. Tá numa fase do boom do aprendizado. Tem que explorar mais aí esses números, vai ser bem enriquecedor. Maternal Autêntico falou, Fabiola, hiperfoco em números mais música, na verdade música e matemática. Aí está o hiperfoco da criança, exato. Gera uma ecolalia? Gera, porque é o hiperfoco, é o que ele gosta, ele ama números. Cara, e ele ainda criou uma música, eu tô achando esse aí fantástico, tá? Esse exemplo fantástico. Vamos criar mais músicas, é isso, ele precisa aprender português, vamos inserir música com esse número, com o que ele precisa aprender lá no português. Se ele precisa aprender ciências, vamos inserir esses números com a matéria da ciência que ele precisa aprender, entendeu? Das ciências, é isso aí. A Paula falou sequências lógicas de AVDs através da canção e do visual. Olha que legal, né? Sequências lógicas de AVD, a gente enumera, a gente precisa que a criança aprenda coisas do dia a dia, de AVDs do dia a dia. Então é uma criança que ainda não se veste sozinha, né? Ele tem 8 anos, eu não sei nada sobre ele, mas vamos imaginar aqui um caso hipotético. Sabe tudo de números, mas é uma criança super dependente, que não se veste sozinha, que não escova os dentes sozinha. Vamos lá, vamos fazer um passo a passo, uma sequência com os números e a gente pode ir cantando conforme ele vai fazendo o passo a passo. E mais, a gente canta e faz uma coisa bem pastelão, comédia pastelão, bem divertida, torna aquilo muito divertido à medida que ele consegue fazer. A gente dá uma recompensa, mas uma recompensa intrínseca, que é o que mais funciona. Funciona muito mais do que a gente tentar comprar a pessoa com algo externo, né? A recompensa intrínseca é uma coisa fantástica que quando tu aprende esse caminho, é um caminho sem volta, porque a gente consegue conectar com a pessoa. E aí a coisa flui. A coisa realmente flui. Maternal Autêntico está dizendo, a Liz usava técnicas como respiração, cheirar a flor e soprar a vela, né? Inspirar e expirar. Conta até 10 e diz que está melhor. Ai, meu Deus, faz uma oração e se recua. A Liz, gente, não tem ideia. Eu conheço pouco a Liz, mas o pouco que eu conheço da Liz, dá vontade de colocar ela numa caixinha, assim. Porque a Liz, ela constrói circuitos sozinha. Ela usa técnicas de autorregulação que nem nós, adultos típicos, usamos. Pensa, né? Cheira a flor, assopra a vela, faz uma oração, conta até 10 e estou regulada, não estou mais ansiosa. Garanto que isso daí que a Liz faz, é muito mais avançado do que muitos de nós. Muito mais avançado. Incrível, incrível. Muito legal. Sim, o hiperfoco dele, na verdade, redes neurais de preferência. Exato, gente. Quando a gente fala de hiperfoco, a gente tá falando de estereotipia, de repetição, e aí tá falando de hiperfoco também.
Às vezes, não, o hiperfoco não é outra coisa que as pessoas encaram como um comportamento ruim. É por isso que eu martelo nessa coisa do comportamento. Tá, mas vamos tentar entender o porquê desse comportamento. Às vezes, o hiperfoco tá ligado nisso que ela falou. As redes neurais de preferência funcionam muito melhor, a coisa flui muito melhor naquela determinada área. Então a pessoa vai gostar mais de fazer aquilo porque ela domina aquilo. Quem aqui, eu quero que vocês me digam aqui, quem aqui gosta de se frustrar? Quem aqui acha o máximo fazer uma coisa que tem dificuldade pra caramba de aprender? Eu não tô falando de aprendizados novos. Eu adoro aprendizados novos, não é isso. Tô falando aquilo que tu tem dificuldade mesmo, sabe? Por exemplo, eu não sou boa em matemática, meu marido é engenheiro. Manda ele sentar aqui comigo e tentar me ensinar algum dos cálculos que ele sabe. Eu vou achar aquilo um saco, porque eu não tenho interesse naquilo, porque eu não tenho facilidade com aquilo. Então o hiperfoco ele é bom por isso, porque quando a gente junta, agora se ele vier aqui bater um papo comigo sobre autismo ou sobre sensações e tentar inserir alguma coisa de números relacionado a isso, estatística relacionada ao autismo, estatística relacionada a sensorial, eu vou super curtir. Eu vou adorar sentar e trocar uma ideia com ele. Então é isso que a gente fala. Quando a gente fala em usar hiperfoco, quando a gente fala em usar as preferências, a gente está falando em ampliar esse repertório, em dar possibilidades, em criar possibilidades para que essa pessoa saia dessa coisa só aqui e para que ela veja que tem outras formas e que a gente consegue se organizar e ir para o mundo, viver outras formas, aprender outras coisas. Maternal Autêntico disse: encontramos motivação nesses movimentos, são a porta para o desenvolvimento. Ótimo exemplo da almofada. Vocês não têm noção de tudo que eu já consegui com almofada com o Pedro. É assim, ó, foi mas demorou, tá? Eu não tô dizendo que é... Mais uma vez, eu não acredito em receita de bolo, eu acredito em transformação. Todos os dias eu me transformo no meu consultório. Todos os dias. Eu me transformo e eu acredito que eu me transformo em alguém melhor, tá? A Fabíola de 7 anos atrás jamais estaria falando dessa maneira com vocês com tanta propriedade, convicção e com tanto prazer, com tanta felicidade em compartilhar isso. Porque eu não tinha vivido essa transformação ainda. Não é porque eu era uma pessoa pior, é porque eu não tinha vivido tudo isso. Então todos os dias eu me transformo. E eu acho que é muito disso, da gente saber que vale pra gente, que é uma via de mão dupla, que existe essa troca. Então não é assim que vai funcionar pra todo mundo. Não foi na primeira vez que eu brinquei de uhul, vamos subir, vamos escalar e vamos se jogar nas almofadas que ele super topou. Eu tive que dar modelo, gente, modelem. A coisa do cheira a flor, assopra a vela. A Alice provavelmente teve um modelo para isso. Ela não tirou também isso simplesmente da mente dela. Antes de descobrir que ela se organizava assim, alguém modelou, alguém ensinou, alguém mostrou. Olha como eu faço. Aquilo que eu falei para vocês, que eu falei hoje com as minhas amigas, olha, comigo funciona de tal jeito. A pessoa vai lá e tenta. E aí talvez funcione, talvez não funcione. E se funcionar, ela vai agregar outras coisas e por aí vai. Tá? E só que pro autismo, o modelo ele tem que ser visual também. Não adianta só a gente dar comando verbal, tá? Tem que ter modelo visual. Ai, que legal! A Nelminha falou que a live tá ótima. Que bom, fico muito feliz. A Heloísa falou que o conteúdo tá muito bom. Vão me dando exemplos aí, vamos dizer... Ai, tem mais coisas aqui, deixa eu ver. Fabíola, vou te contar sobre o Davi. Obrigada por todas as dicas, pessoal. Vou contar sobre... vai me contar depois ou vai contar aqui? Liz viu eu fazendo yoga, daí aprendeu. Viu só? E que é coisa mais legal do que yoga, funciona muito com eles. Eu amo yoga, né? Eu faço yoga. E é uma coisa que eu trago para os atendimentos. Funciona com todos? Não. Mas funciona com alguns. Então, é muito engraçado. Eu tenho o B, que ele tem muita energia, ele é super agitado. E aí eu tô ensinando ele a respirar. Porque às vezes eu vejo que ele tá tão agitado que ele ele esquece, ele respira bem no automático mesmo, nessa coisa de sistema
autônomo que a gente tem, né? Que é o que faz os nossos órgãos funcionar e a nossa respiração fluir mesmo quando a gente não tá pensando. Ele respira assim, nessa coisa meio acelerada. Daí agora, quando eu vejo que tá demais, que ele já chega demais na sessão, eu falo, então tá, hoje nós vamos começar a sessão mais tranquilo, lembra? Vamos respirar. Aí é engraçado que ele faz assim. Aí é muito engraçado ele fazendo, porque até a calma pra respirar ela ainda não existe, a gente tá treinando. Aí eu, tá, tudo bem, vamos lá, vamos escutar uma música? O que tu quer escutar? E aí escolho junto com ele, porque é adolescente. Aí a gente escuta uma música, daí eu faço lá o modelo e ó, respiro profundo, solto, daí daqui um pouco eu vejo que ele já tá conseguindo um pouquinho mais, com menos controle do que eu, mas tá tentando. E aí é muito legal isso, é muito legal a gente perceber que a gente subestima muito a capacidade deles. Que às vezes é falta disso, é falta de parar um pouquinho, sentar e falar, olha, comigo funciona tal coisa. Eu acho que eu tô entendendo o que tu tá passando. Hoje eu falei pra essa mãe que eu tava atendendo, eu falei, cara, ansiedade, ele tá puto ansioso. Foi muito legal, porque eu fui fazer a consultoria com essa família, e aí ele tava acordado ainda, né, foi agora antes da live, e aí ele apareceu. E aí ele ficou mais ansioso ainda, porque ele queria conversar comigo. E aí ele queria falar que ele queria ir lá no consultório. E aí a gente começou com toda a explicação, explicar. Daí ele adora fazer churrasco. Daí ele queria contar que ele queria fazer um churrasco pra me chamar. Só que os pais super entendem, né? Eles já estão ligados. Tu quer fazer um churrasco pra chamar a Fabiola? Sim. Aí ele falou, sim, né? Aí eu topo, mas tem que ser depois que a gente sair da quarentena. E aí a gente começa a explicar. E aí a gente vê que, cara, eles estão passando por tudo isso como a gente. Um pouco mais, um pouco menos. Tem o José, o Maternal Autêntico vai saber o que eu tô falando. Tem o José lá na comunidade, no grupo que fala, né? Que pra ele tá super tranquilo. Porque ele adora ficar sozinho, ficar na dele, ficar estudando. Ele é super inteligente, então ele adora ficar, né? Estudando pra caramba, ficar no canto dele, sem excesso de informação. Vai ter, assim como deve ter um monte de gente aqui que tá super curtindo a quarentena, podia ficar de quarentena pro resto da vida, que tava ótimo, não precisar sair na muvuca e tudo mais. Mas a gente vive em sociedade, a gente tá aqui para compartilhar esse universo, esse mundo e vivenciar e nos tornar pessoas melhores. Então vai ter uma hora que a gente vai ter que sair dessa reclusão. E aí como que a gente pode fazer para não ser tão cruel, para ajudar o outro, para que as coisas funcionem de uma maneira mais fluida, né? Para que a gente não fique se batendo tanto, né, no nosso dia a dia. Isso mesmo, a Paula percebeu? Deixa eu ver. Estou amando, a Nath disse. Deixa eu voltar um pouquinho. Paulinha disse, tão esperta que assimilou que a yoga te deixava tranquila. Bem isso, né, Paulinha? A Liz é demais, gente. Demais. A Joyce fala da Liz, eu não conheço a Liz. Mas a Joyce fala da Liz e eu fico pensando, gente, essa criança... Tipo a Temple, assim, sabe? Super dotada. Tipo a Temple que criou a máquina do abraço. A Liz é assim, ela cria os circuitos dela, ela cria as coisas dela. É demais, é demais. Maternal Autêntico disse, isso mesmo, Paula, ela percebeu que me acalmava e assimilou. Ajuda muito o yoga, tem exercícios infantis. Isso aí, a Lelê é uma outra mãe que eu acompanho e ela trabalha com pilates, ela é físio. Mas ela também faz algumas posturas de yoga com as meninas, é muito fofo, ela tem gêmeas, gente. É muito fofo elas fazendo, sabe? Aí ela modela e ela faz bonitinho, aí faz a posição de meditação e elas super topam, assim, eu acho incrível. Gabi Santos disse, devagar e sempre, nunca desistir, é isso aí. Ai, ela veio pra cá pelo Insta da Paula. Ai, que lindo, gente. Amei. A Liz, muitos corações pra Liz. Eu sou apaixonada pela Liz sem conhecer ela. Gente, logo o Insta vai me derrubar. Queria saber o que vocês acharam dessa live, se contribuiu. Leiam o livro da Temple. Vocês vão entender muito mais sobre as questões sensoriais através dela. Pesquisem. Tem uma menina que fala. Eu vou colocar depois nos meus stories um vídeo do YouTube
Agora eu esqueci o nome dela, que ela fala justamente desses 3 pilares que eu falei, tá? Tudo isso que eu tô falando, não tirei só dentro da minha cabeça, tá? Eu estudo muito sobre isso e eu converso muito com eles. E tem uma autista americana que ela fala sobre esses três principais motivos. Eu vou colocar ali no meu Insta, nos stories ou na linha do tempo para vocês darem uma olhada depois. Tem a Carly também, a Carly Fleshman, que escreve livro, que tem canal no YouTube, se eu não me engano, ou site, enfim. Ela é não verbal, gente, ela é fantástica, ela responde um monte de coisa, ela consegue escrever, é muito legal. A gente precisa se abrir e tá de coração aberto para realmente perceber o que a gente pode fazer para ser uma mudança efetiva, sabe? Para ajudar aquela pessoa de maneira efetiva. Então vai ter estereotipias que vão ser muito difíceis mesmo, vão ser desgastantes, mas a gente precisa estar disposto a desconstruir isso e a reconstruir de uma maneira que vai ajudar a pessoa e não eliminar o problema ou fazer bem pra gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? Beijo pra vocês.